barely on our side. Oi, oi, oi! Estamos começando mais um podcast da Mariana Lima. E eu falo podcast mesmo, né? Porque vocês já se habituaram com isso. E ó, eu nem sei mais o que eu falo só. O Omar já tem direito a pedir música aqui. Eu entrei aqui me achando já. Você já é a terceira entrevista. É verdade. Eu tô me achando muito. Dose tripla. Você sabe que tem gente que fica brava, né? Que você consegue que o Omar... Eu falei, gente, cola em mim e brilha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Nem apresentei. Legal. Ele tá tão íntimo, tá vendo? Que a gente já começa assim. Mas antes eu preciso falar pra você. Se inscrever no canal, ativa o sininho e depois comenta bastante aqui, porque hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental do líder contemporâneo. O Omar, né, já se apresentou e nós já fizemos esse bate-bola, mas eu quero, né, estou com os alunos aqui da Core International School e nós estamos aqui com eles, gente, jovens, mas pensa no talento, eu já senti, tá? Nós estamos aqui com a Eduarda, que estuda há 4 anos. Bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada, Mari. E o Vitor, que já estuda ali, né, no Core International School há 11 anos. Isso, eu tô lá desde pequenininho e muito obrigado pelo convite. Eu legal. amei, assim, porque isso é tão bom pra nós, né, Omar, que estamos... não vamos falar a idade, porque a nossa pele tá ótima, mas a gente que já tá há um tempo vê essa geração, e eu achei tão importante a gente trazer esses alunos, né, quando o Omar me falou, vambora, por quê? Porque a gente vê... A gente não pode generalizar, mas existem tantos jovens que a gente vê que não tem um propósito, né? Não tem um objetivo de vida. E eu já senti aqui nos 10 minutos que eu falei com eles que eles têm um propósito e a gente vai falar também acerca disso. Excelente. E você, né, Omar, bem-vindo. Nada, você é de casa, né? O dia que eu tirar férias, eu vou te chamar para vir fazer o podcast no meu lugar. Por que não, né? Mas, Mari, uma coisa bastante importante, eu acho que vem da sua fala, a escola Cori, ela... Ah, é Cori. Cori. É isso? É, isso aí. Isso aí. É isso aí, a gente... Certo. Não, e vamos corrigir na Mari ao vivo. É isso aí, eu gosto disso. Vamos lá. Todos os preceitos, né? E lá atrás, e você fala de propósito, o propósito da nossa instituição é muito de fazer com que os nossos alunos, eles tenham ou saiam com uma bagagem não só de conteúdo, não é uma escola conteudista apenas. Boa. Ela é uma escola não do ter, mas sim do ser. E o ser compondo ou buscando integrar o ter. Então, é ter conhecimento, conteúdo, porém, ter habilidade, ter atitude e buscar resultado. Por isso que desde uma cadência, já lá praticamente no ano 01, e a escola começa com 01 e vai até a finalização do ensino médio, os preceitos da nossa escola são justamente olhando para esta construção. Porque nós acreditamos muito que uma escola contemporânea obrigatoriamente tenha que pensar na formação de jovens, não para o hoje, mas para daqui a alguns anos. Sim. E a pandemia contribuiu muito com esse modelo, com esse mindset, de uma forma em que, no mundo incerto, quanto mais ser eu sou, quanto mais competência comportamental eu tiver, possivelmente melhor eu me desempenharei aqui nesse mercado incerto. Boa. E a Cori tem esse preceito de cuidar, por intermédio de valores, de princípios dos alunos, de uma forma que é uma escola de empresários olhando para a formação de líderes do futuro. E aí a gente fica muito feliz com o teu convite, com a oportunidade de novamente estar aqui com você, porque a temática é estimulante, né? Eu diria que é provocativa, mas é estimulante. Perfil comportamental do líder contemporâneo. Vocês vão ver o quanto estes nossos jovens, eles se comportam de uma forma muito arrojada e muito sensível às necessidades e características do mundo que a gente está vivendo, que é o Bunny, né? Ansioso, frágil,
não linear e não compreensível. Sim. E o Omar falando, né, vem muito aquela questão que a gente ouve muito, né, é a responsabilidade social, né? A escola está totalmente ligada com isso, porque para eu, né, entrevistar as pessoas, o bate-papo, eu sempre vou atrás do conteúdo, né? E eu entrei ali no site da escola e é visível Isso. o quanto a responsabilidade social está em todo esse processo Isso. de transformar esse Isso. indivíduo, né? É muito Mari, forte. comunidades ricas, e eu não falo em dinheiro, né? Nós falamos também em recursos financeiros, obviamente. Mas comunidades ricas possuem mentes ricas. Uau. Na contribuição, na troca, no trabalho social, no trabalho voluntário. Então, obrigatoriamente, o nosso olhar é: cuide do seu entorno, do seu ecossistema. Nas características de trocas humanitárias, nas características ambientais, olhando para todos os nossos ecossistemas, inclusive o meio ambiente, Sim. e olhando para a governança, né, que são os 3 grandes pilares hoje do Instituto Mantendo a Escola, né, que são os meus papéis dentro do Instituto COR, que olha para a CORI International Sim. School. Que é o crescer e contribuir, né? Ao mesmo tempo que vocês Perfeito. vão ser pessoas prósperas na vida, isso é fato, até porque no currículo de vocês estudar, né? Isso. Em um colégio assim, escola, e contribuir com a sociedade, né? Então perfeito. já saem pronto. Excelente. Mas agora vamos ouvir a voz, né, da Eduarda e do Vitor, e eu quero perguntar para vocês. Vocês ficam, em média, né, de segunda a sexta, quantas horas dentro da escola ali focados nesse hoje e no futuro? Fala aí, começa com a Eduarda. Então, todos os dias, primeiramente, muito obrigada pelo convite, que eu tinha esquecido de agradecer antes. Mas a gente chega na escola, às 7h30 da manhã, começa a primeira aula. As aulas, durante a manhã, elas duram 50 minutos. Aí, às 10 horas, a gente tem um intervalo para descansar de 20 minutinhos, às 10h20 volta. E ao meio-dia a gente tem novamente um intervalo de 1 hora para poder almoçar e tudo mais. Mas nós somos liberados da escola 15h para as 4. A gente acaba saindo 4 horas, assim, que sempre tem uma pendência, alguma coisa para resolver com os professores. Então a gente acaba saindo de lá, a gente fica mais ou menos das 7h30 até as 4. Sim. E você estuda português, inglês e espanhol? Isso mesmo, aham. O espanhol, ele é atribuído ao nosso currículo a partir do 8º ano. Legal. Então, onde a gente chama de grade 8, né, que seria o G8, é atribuído o espanhol como se fosse uma segunda língua, porque o inglês, ele já é primeira língua, digamos assim, como o português. Então, a gente tem aulas Perfeito. que não são apenas gramática de inglês. Mas a gente tem matemática em inglês, a gente estava tendo também história em inglês. Então, algumas outras matérias que a gente também consegue puxar, que são dadas o conteúdo em inglês também. Sim, e agora eu vou te pôr no fogo. Qual é o seu propósito de vida? Aí você pegou firme, né? Não. Mas Duda. o meu propósito... Então, eu vou começar, então, falando um pouco da minha vida, para você Vai lá. entender um Isso pouquinho aí, como é que vai. é. Como você comentou, eu fui para a escola no 7º ano. Diferente do Vitor, que está lá desde que nasceu, quase. Sim. Vivo lá. Exatamente. Porque eu nasci em Jaraguá e eu morava em Jaraguá até então. E eu estudava também numa das melhores escolas de Jaraguá e tudo mais. Era considerada uma das melhores da cidade. Mas daí, uma vez, quando eu estava no 6º ano, umas mães, enfim, trouxeram um projeto de ter um high school e tudo mais. E daí a gente foi falar, eu me interessei muito pelo projeto, acho que de a gente ter 11 anos, mais ou menos. Uau. E daí eu me interessei muito pelo projeto e fui atrás, então eu conversei com a diretora, enfim. Mas ela falou que o high school em si, que é o que a gente tem na nossa escola, ele precisa começar no 9º ano, necessariamente, para você conseguir fazer. E a diretora do meu colégio falou que ela não conseguiria implementar até o meu 9º ano. Então, seria implementado, mas quando a gente já estivesse no 2º ou no 3º ano, que não adiantaria de nada para mim. Sim. Então, eu conversei com os meus pais e falei para eles, olha, eu quero ir para uma escola que me dê um high school. Uau. Aí eles ficaram tipo, tá, como assim? O que é isso? Então, eu expliquei para os meus pais isso tudo. E eu fiquei muito interessada no projeto e eu comecei a investigar escolas ao redor. E eles falaram, tá bom, então vê as escolas e nos leve para conhecer, a gente vai analisar contigo. Foi tudo uma doideira, assim. Em 2 meses a gente fez tudo e a gente decidiu para onde a gente Uau. ia. Então a gente visitou Curitiba, Blumenau e Joinville. E de todas as escolas, conversando com os meus pais, eu falei, olha mãe, eu sei que eu quero ir para Joinville. Se não for para Joinville, eu não quero ir, vou ficar onde eu tô. E daí os meus pais conversaram comigo, viram tudo certo. E beleza, daí no ano seguinte, então isso foi de agosto a outubro, essa decisão feita, de 2017. Então em 2018 eu estava matriculada na escola.
Aí, e daí, quando uma das matrículas, uma coisa muito interessante, eu acho que de se falar, que tem muito a ver com esse propósito que tu perguntou, é que a gente ia fazer um intercâmbio pra Suíça, a escola aqui, a Core. E antes mesmo de conhecer nenhum colega, eu falei, não, eu quero ir pra Suíça também. Aí a gente... Você é decidida, né? Ousada. Foi, eu não, Gosto disso. Não tinha entrado no colégio ainda, mas daí os meus pais conseguiram, organizaram, viram, né, as finanças, os custos e tudo mais. Sim. Essa parte falaram, tá, vamos ver, eu acho que dá pra ir. Detalhe, eu nunca tinha passado um final de semana fora, né? A gente ia passar 15 dias fora lá em outro continente. E daí, beleza, deu certo. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso já responde o que é a tua pergunta. Qual o meu propósito? Eu acho que o meu propósito é conhecer, sabe? Conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Você é uma pessoa inquieta, você sempre é em busca do algo, né? Tem Exatamente. algo lá na frente. Então, às vezes, até me incomoda a questão de não ter um desafio. Claro, os desafios cansam, a gente sabe disso muito bem. A gente sabe que, às vezes, é exaustivo, que a gente tá exaustos, que a gente tá esgotado. Mas dá 2 semanas que aquilo acaba... Você já quer um novo desafio, a gente se sente paralisada, a gente se sente cansada. Então, eu acho que isso foca bastante, sim, num propósito, sabe? Legal. E a minha pergunta, porque você falou que tinham 3 cidades. Por que, que você escolheu Joinville e por que você escolheu a Core? Falei certo? Cori. Por que você escolheu? Tá, isso é bem interessante, essa história. É bom para falar para as pessoas que querem Então, tá também, né? E os jovens, para você estar incentivando uma galera aí. Então, eu vou começar falando da parte curricular, né? Primeiro que as outras escolas atenderam a gente em 1 hora, 1h30, mais ou menos. A Core, a gente passou uma tarde inteira. A gente chegou 1h30 da tarde, a gente saiu às 4. Então, começando por aí. E daí lá, a gente termina o ensino médio não apenas com o currículo do high school, que era o que eu queria. A gente termina com o currículo brasileiro, com o do high school e com o IB, que é o International Baccalaureate, que é um currículo europeu, digamos assim, mas que serve para o mundo inteiro. Então, basicamente, o mundo inteiro conhece e ele unifica todo mundo que faz o currículo. Então, já era um extra do que as outras escolas tinham. Outra coisa, a questão... Eu sempre fiz, quando eu estava no outro colégio, escola de inglês fora do horário da grade curricular. E eu achava que eu era boa. Não, não era. Não era. Maravilhoso. Até entrar lá e descobrir que não era, assim como eu achava que era. E... Então, também teve essa questão de saber que as aulas eram dadas, que o conteúdo era passado, que a gente tinha biologia, física, química, então as coisas eram em inglês. Saber isso também já foi outro ponto. Mas, eu acho que o ponto que mais me chamou a atenção e que eu falei para os meus pais, eu quero essa escola, foi quando a gente foi visitar a sala de aula deles mesmo. Que daí eu pedi para a diretora da época, para a coordenadora da época, nos levar, eu e minha família, para a gente ver a sala com quem eu estudaria. Legal. Beleza. Então, a gente chegando lá, eu lembro que foi, assim, uma cena icônica, porque quando eu entrei, tinham muitos meninos e pouquíssimas meninas. Tinham, tipo, acho que 6 meninas, numa sala de 20 e poucas pessoas. Então, quando a gente entrou pra ver, todas as meninas vieram correndo, assim, pra porta. Nossa, mais uma menina, meu Deus, ela vai entrar, não sei o quê. Não sei se tu lembra disso, mas foi, assim, algo icônico pra mim. Um acolhimento, que foi, né? eu me senti parte daquilo. Eu não conhecia ninguém, eu não fazia ideia de quem elas eram, eu não sabia nem o nome delas. Mas foi algo que me acolheu muito. E daí, enquanto nas outras escolas, eu entrava, os alunos pareciam robozinhos, assim, mal olhavam. Tava todo mundo escrevendo. Aí a professora, essa daqui é a Eduarda, enfim, talvez vai estudar com vocês. O pessoal olhava, não dizia nem oi, entendeu? Voltava a escrever. Então, era algo muito triste, eu achava isso deprimente. E você é extremamente comunicativa, né? Você deve, se for um perfil... Ela deve ter um i ali, né? Total. Então, quando eu cheguei, que eu tive esse acolhimento, eu acho que foi uma das coisas que mais pendeu pro lado de escolher também aqui Joinville e a Core. Porque a gente viu, eu e os meus pais, que além da parte curricular, então da parte de disciplinas e tudo mais, tem a parte humana envolvida. Então tem a parte de você se importar com o indivíduo, com um aluno. Tanto que as salas de aulas, elas são pequenas. Isso, a gente não tem muitas salas de pequenas. aulas. No ensino médio, é uma turma por ano. Então, só pra você ter uma noção, tem um primeiro ano, tem um segundo ano, tem um terceiro ano. Porque as turmas, elas não chegam mais que 30 pessoas. Isso. Que é para o professor conseguir dar uma atenção individual, que eu acho que é bem necessário. E assim. para prezar também um pouco desses valores de ser e não só o ter o conhecimento. Para o professor também conseguir ensinar e mostrar para os alunos como é ser uma pessoa que vai estar inserida dentro da sociedade e ajudar elas a crescer. Eu, por exemplo, como eu tô desde pequeno lá, eu já fui ensinado desde que eu era, sei lá, tinha
1 metro de altura, fui ensinado sobre um monte de coisa que hoje em dia eu vejo que muita gente, até no mercado de trabalho, às vezes elas pecam em ter. Então, Dá um exemplo aí pra nós, já vamos colocar na roda também. Eu acho que o que a Eduarda estava comentando sobre se importar muito com o outro. Assim, a gente sempre ouve os pais falando, você tem que cuidar com o amiguinho, tem que pedir desculpa, não pode mostrar a língua. Sim. E é mais do que isso, sabe? É realmente ter um cuidado com com o outro que você está estudando. O Omar uma vez comentou que se você cuidar do seu chefe, o seu chefe vai cuidar de você. Uau. Então, isso é uma coisa que a gente é ensinado desde pequeno lá, e eu vejo muito por que a Eduarda escolheu a escola, justamente por causa dessa ideia de cuidar do outro e também de outros princípios, mas eu acho que esse é o que mais me toca, assim, é o que eu vejo mais... Olha que Forte, legal, né? na fala dos dois. Muito Só forte. puxando inicialmente o que o Vitor está nos trazendo e depois pegando um bom gancho com a Duda, né? O be caring, né? Que é o extremo cuidado, não é o cuidar pelo passar a mão e acariciar, é o cuidar integral. Ou só fazer por obrigação, O né? Vitor é um dos alunos que nós temos na escola que, num dado momento, quando os alunos precisam de explicações diferentes daquelas que os professores passaram, isso eles nem sabem que eu sei, mas a gente sabe bastante coisa dos bastidores, obviamente. Ele levanta, né, independente do horário do dia, ele literalmente tira a bunda, né, da cadeira e vai ao quadro e vai interagir com os alunos, buscando explicar aquilo que para ele fez sentido no modo dele enxergar, né? Aquela disciplina, aquela matéria, aquela temática. Então, por quê? Porque ele, assim como a Duda, possui no preceito de ser um componente do cuidado íntegro. Então, é cuidar com o aprendizado do outro. E quando a Duda traz o senso do onboarding, né? O como a gente acaricia na chegada, é a chegada quem vai, muitas vezes, te confortar por dias de você dizer, parece que eu estou em casa aqui. Ou melhor, eu estou até melhor de como eu estava na escola anterior. E a Duda tem algumas coisas interessantes. Ela, de Jaraguá, ela por meses, ela vinha todos os dias estudar em Joinville. E depois ela, uma garota de 13, 14, 15 anos, ela está morando em Joinville para fazer ensino médio completo. Né? E o que a gente tem visto nessa passagem, até aproveitando a fala dos dois, é que a escola deveria estar não só em Joinville, porque é uma escola muito diferenciada. Assim como Jaraguá, são outras as cidades que compõem hoje já todo o nosso, abre e fecha aspas, quadro aqui, né, de discentes, né? Então, de alunos dentro do contexto da nossa escola. Isso é muito interessante também. Só pegando... Opa, desculpa. Não, pode falar, depois eu falo aqui, não vou esquecer. Eu só ia comentar essa questão de ser caring, que o Omar comentou, o Vitor também falou. E essa questão, só gostaria de dar um adendo, que não é só dos colegas para com os colegas. Como o Omar comentou, eu fui e voltei durante 1 ano e meio. O 7º inteiro e metade do 8º. Eu ia e voltava com a minha mãe todos os dias. Era uma viagem longa, cansativa, exaustiva. E quando a Lili, que é a nossa coordenadora... Inclusive, adoro muito ela. Mas hoje em dia ela é nossa professora de português. Somos apaixonados por ela. Sim. Quando ela descobriu que eu fazia isso, porque eu não era de comentar muito, que eu ia e voltava todos os dias, não achava muito do interesse das outras pessoas, não falava. Eu fiquei sabendo 1 ano depois. Exatamente. Quando ela começou a morar em Joinville, eu fiquei sabendo que ela fazia isso. A maioria dos colegas. Mas então, quando ela descobriu, a Lili, que é a nossa coordenadora, descobriu que eu ia e voltava todos os dias, de pronto... Ela ofereceu a casa dela para eu ficar. Uau! E isso foi algo, assim, sensacional para mim, que eu me senti, sabe, uma segunda mãe. Porque a minha mãe trabalha em Garuva, o meu pai trabalha em Jaraguá e eu estudo em Joinville. Então é assim, um em cada canto, sabe? Não, e que família também especial a sua, né? De entender o que você queria, né? Com certeza. Os meus pais sempre me apoiaram, isso eu não posso reclamar nunca. Mas de cara, a Lili falar, não... Com certeza, sempre que a Duda precisar, ela pode dormir lá em casa, ela pode ficar 2 dias sem problema.
E isso foi algo que a minha família mesmo falou, meu, é isso que a gente tem que acolher, sabe? Então, só também para dar um adendo de que os professores se importam tanto Uau. quanto os colegas consigo mesmo. Então, a questão do Vitor explicar no quadro, isso acontece assim, diariamente. É bem comum. E sabe o que Então- eu... Pode, desculpa. Não, pode É ir. isso? Aham. Sabe por que eu tô mais impactada? Porque assim, ó, eu vi eles agora, a gente não tinha combinado nada, né? É verdade, Mari. Eles não sabiam nada e assim, ó, tem tanta verdade no que eles estão falando e por isso que é uma escola próspera, porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro, mas assim, olha tudo isso que acontece, não é só o ensino, não é só abrir uma apostila, vai embora, bater o sino, tchau. Nem sei se olha tem apostila. tudo, pois é, eu ia perguntar para ele. Olha tudo que acontece ao longo de um dia na vida desse demais. indivíduo, Foi né? isso que eu falei. Comunidade rica tem cabeças ricas. É isso aí. E a riqueza na governança, no environmental, né, na parte do meio ambiente, do ecossistema onde vivemos e do social, né? Sim. Que é justamente isso que eles nos ensinam. Porque isso que eles estão fazendo conosco, né? Eu, infelizmente, lá atrás, tive um modelo que, para a época, era um modelo existente. Hoje, aquele modelo continua existente no mercado. Mas hoje é muito diferente. Sim. Né? Hoje, os livros e as apostilas muitas vezes estão nas paredes da nossa escola, né? Porque se entra nas salas deles, a gente vê muito daquilo que eles estão aprendendo e tendo como dinâmica de troca, está na parede e não está no livro que eu levo para casa. Né? E que o pai bate o olho e diz, conteúdo, que legal, meu filho está aprendendo. Né? Então, tem esse status aí de a gente acreditar muito nesta filosofia, que é um modelo pedagógico diferenciado. Sim, e não é também só sobre a apostila, mas é pôr em prática, né? Isso eu tô achando sensacional na fala de vocês. E quando eu estava vendo o site, é verdade, isso, eu estava aqui, dando mais uma finalizada, parei o carro, eu falei, e se eu tivesse tido acesso a isso desde pequena, né? Como o Vitor, né? Jesus! Jesus, imagina. Se a Mari é assim, esse poço de competência, eu falei pra eles, vocês vão ver a energia dessa mulher e a competência dela. Mas meus filhos podem, né? Porque agora está em Joinville, então Eu assim, diria o você imagina, seguinte, devem, né? devem, O Theo estuda lá? certamente. Ai, não, imagina seu filho com 20 anos. Não, você não faz ideia. Não. Ele com 7. Eu quero ainda entrevistar já o Theo me ensina aqui, um monte. tá? Já pensei. Mas- Não, eu tenho mas- certeza que ele vem. Mas é vai me só dar marcar e Não, a gente vem mesmo. Eu tô falando sério? Se eu puder vir junto, eu vou ficar Com feliz. certeza. Não, você nem precisa mais pedir, você sabe, né? Ó, Vitor, eu quero te perguntar a mesma pergunta que eu fiz pra Eduarda. E o seu propósito de vida? Propósito de vida é uma coisa muito complicada de responder. Vou ser bem sincero. Mas você não é tímido, vamos lá. Assim, eu vejo que eu não tenho uma história tão conturbada no sentido bom, digamos assim. Uma história cheia de coisas sobre como eu saí de uma escola, fui pra outra. Eu estudo lá desde sempre. Mas eu acredito que uma coisa que a escola me fez ver, que tirou um peso das minhas costas de precisar ir atrás do que eu gosto, a escola me apresentou. E uma coisa que é um pouco clichê falar isso, mas enfim. Excelente. Eu gosto muito eu sou muito curioso. Eu quero saber Eu já muito das percebi. coisas. Por isso que você vai no quadro explicar pras pessoas. Então, né? exato. E além de ser curioso, eu gosto também de fazer que os outros compartilhem da minha curiosidade. Eu gosto que os outros... Eu não faço, por exemplo, quando o Omar comentou ali sobre ir no quadro e explicar. Eu não vou dar a resposta assim, de bate-pronto pra pessoa. Boa. Não, eu vou fazer ela entender desde o início até o final pra... Se ela precisar fazer de novo, ela vai conseguir fazer sozinha. Uau. Então, eu sou muito curioso e eu gosto muito de aprender coisas novas. E eu acho que esse é o que eu vejo, pelo menos aqui pros meus próximos 10, 20 anos, que é estudar muito. Estudar o máximo que eu conseguir e com a melhor qualidade possível. E a escola tá me proporcionando isso desde que eu sou pequeno. E eu sou muito grato por isso. Principalmente a minha mãe, que bateu o martelo e falou, não, você vai estudar lá. E eu agradeço muito, porque a escola despertou essa curiosidade em mim. Legal. E eu vejo isso, na verdade, pelos meus próximos 10, 20 anos, que é estudar e estudar e estudar sempre que possível. Você percebe que a fala, Mari, dos dois, ela evoca, né? Ou elas evocam, as duas falas
esse senso do lifelong learning, Aham. né? O aprendizado de vida longa, Não parar, né? O né? estímulo da Duda de olhar para frente, olhar para o futuro, buscar conexão, ser ativa, não parar, né? Buscar conexão. O Vitor vem na mesma pegada, porque eles já entenderam que o desenvolvimento de um líder, independente do que, o líder do eu, né? O líder do outro, precisa ter uma base sólida do aprendizado. Eu sou diferente porque eu comi, né? Eu ingeri, eu interagi, eu me conectei com outros ou com outras oportunidades, que é justamente isso. Mas o Vitor tem outra passagem interessante, que é o seguinte: este senhorzito, ele foi nos representar, né, em um grande fórum de inovação, de tecnologia, Uau. das ciências, né? E ele, num dado momento das nossas vidas, neste ano, dentro da escola, ele fez um questionamento para a plateia. Ele estava apresentando um programa e ele fez um questionamento: eu quero entender aqui, turma, quem será o próximo que nos representará? Quer dizer, eles Uau. instigam, né? E eles estão nesse estímulo de olhar para as questões da diferenciação, que tem totalmente a conexão com a tríade importante que eles estão modulados, que é justamente a criatividade, a inovação e a disrupção. Então, eu já vou perguntar, essa era uma das perguntas, tecnologia e inovação. Como que... Mariana, eu entendo que isso cada vez mais é um estilo de vida. A gente tem que saber sobre tecnologia e inovação. Como que vocês são preparados na escola para tecnologia e inovação? Bem, eu só queria dar um adendo antes, um pouquinho a Fique conversa à que estava vontade. acontecendo antes. E só também falar um pouco mais sobre... Excelente. Fazer uma propaganda do Vitor Isso tá também. muito bom, né, gente? Mas Sensacional. Quando ele estava no 6º ano, ele foi... tem a Mostra Tech, né? Que é uma mostra de ciências muito famosa aqui na América do Sul. Novo Hamburgo. Isso, Rio Grande exatamente. do É lá Sul. no Rio Grande do Sul. E ele foi, porque todo ano algumas equipes da escola, depois da nossa feira de ciências, são selecionadas para ir para lá. Eu também fui. Infelizmente não ganhei nada, mas tudo bem, foi uma ótima experiência. Legal. Mas o Vitor, no 6º ano, ele ganhou um prêmio para ir para os Estados Unidos representar a nossa escola. Uau. Representar o Brasil. Olha isso. Não a gente. nossa escola, o Brasil. Então foi também uma coisa que eu acho que ele, no 6º ano, conseguiu a desenvoltura para ir para outro país, representar e associar todo um país inteiro. O que eu achei, assim, sensacional. Eu digo isso porque quando eu entrei no 7º, isso foi no 6º. Quando eu cheguei, tinha um outdoor com a cara dele, assim, na frente da escola. Maravilhoso. Então, foi impossível não notar, entendeu? Falei, putz, eu tô na sala dele? Meu Deus. E você sabe o que é o mais lindo nisso tudo? Que legal. A admiração mútua. Eles têm admiração pelo Omar, já falaram outros nomes de pessoas que eu ainda não tive o prazer de conhecer, que são da escola. Você admira o Vitor admira a sua história. Como não dá certo isso? Energia boa, cara. Já deu, né, Mari? Genial, Já genial. Mas eu quero que você responda Com da certeza. tecnologia e da inovação. Desculpa. Não, Mudei não, o- Ó, parabéns, não, muito foi bom. ótimo, Ó, não. muito Não, mas é E aí o verdade, Vitor você disse que não tem perguntou. nada demais na história dele. Já falaram vários acontecimentos aqui. Já sou sua fã, né? Vou dizer. Duda, enquanto você responde, a Mari vai me servir de café. Eu vou, com certeza. Vai, E vai Duda. prestar atenção em você, Não. porque ela é Multifuncional. Ela é Várias... multi, Não, ela é sem problemas. multicompetente, multifuncional. Vocês querem Mas- um cafezinho ou não? Eu também, obrigado. Obrigada. Mas quando... Eu vou voltar lá porque eu acho que é um ponto muito importante na minha vida e tem muito a ver com a pergunta também. Mas quando eu entrei, eu não sabia mexer em nada. Eu também nunca tive celular. Eu fui ter meu primeiro celular, acho que com 10, 11 anos, um negócio assim. Então eu também não sabia mexer em nada de tecnologia. Eu nunca tive computador. Os meus pais eram daqueles de vai pra rua, vai brincar, vai se divertir, vai ser criança. Então eu também nunca tive muita tecnologia assim em casa. Nem muita TV, nem nada. Então, quando eu cheguei, foi um baque ter que fazer trabalhos no Google. Falei, meu Deus, o que é isso? Como é que eu mexo nisso? Aí, no outro prédio, a gente tinha o que a gente chamava de lab, que eram umas salas, assim, no outro andar, com vários computadores. É um laboratório de informática. Exatamente. basicamente. Então, onde a gente ia, os professores levavam a gente lá para fazer atividade e tudo mais. Eu não sabia mexer em nada, absolutamente nada. Eu não sabia fazer uma apresentação, não sabia mexer no PowerPoint ou no Google Slides, eu não sabia mexer num Docs, num documento, não sabia mexer em nada, não sabia nem ter um e-mail. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E os professores, não, é só fazer. E deu, meu Deus, como assim é só fazer?
Eu não sei. Aí, beleza. Aos poucos, assim, eu digo, em um mês eu peguei o jeito e fomos apresentados a isso. Mas dessa questão da tecnologia, o que eu acho que foi uma diferença maior ainda, além de associar a gente já desde pequenos, então assim, desde os bem pequenininhos, fazer apresentação, o que colocar nas apresentações, como explicar um conteúdo, como usar essas ferramentas, é que também a gente tem, a partir do 6º, eu acho, ano, aula de robótica. Uau. E isso não serve, eu vou dizer assim por mim, porque eu não sou nada de exatas, eu não gosto de robótica, não era a minha praia. Mas isso me fez evoluir de certa maneira, de como pensar, porque na robótica a gente tinha 3 principais funções, que eram a programação, o que eu odiava, mas era programação. Maravilhoso. Aí isso era aí. a montagem e o outro você tinha que ler um livrinho para entender. Obviamente eu sempre queria ficar com a parte de ler, porque era o que eu gostava de fazer e eu não Sim. gostava de fazer os outros. Era um líder, basicamente, que precisava apresentar como que o projeto ia funcionar. E Eduarda sempre... Queria saber. Nota 10 sempre, ela tinha uma oratória muito boa, sempre sabia explicar. vocês Ela não dois entendia. têm Ela uma podia não oratória entender o muito que o boa. robô fazia, mas ela ela conseguia explicar apresentava. certinho, melhor que quem tava Maravilhoso. montando e programando. Maravilhoso. Mas vou dizer que esses desafios legal. que a gente sempre, a nossa trimestral, né? Então era a maior nota assim do trimestre, era o professor dava um problema para a equipe e falava: "Vocês têm que montar um robô que resolva isso". É. E a gente falou: "Como assim?". Uau. Primeira vez, Por onde eu começo? Por onde que eu começo? Então, assim, começava de problemas pequenininhos para a sociedade. Então, era um robô que leve toda a sujeira para um canto da casa. Maravilhoso. Tá. Aí depois, isso. um robô que veja isso. Aí depois os problemas começaram a se intensificar. Como é que pessoas que têm, né, alguma deficiência auditiva, uma deficiência visual, vão conseguir atravessar a rua? Então, aos poucos, esses problemas... Eu não sei se problemas é a melhor palavra, mas... esses Desafio. Eles iam essas ficando dificuldades, maiores. Elas iam ficando amplas, eu acho. Que consegue, ao mesmo tempo, estimular a gente a pensar. Porque não era só, faz um robô com isso. Que vai andar por 10 segundos e parar. Não era só isso. botar um robô em movimento, era... Mas olha que interessante, puxando esse gancho da Duda, enquanto escola e estratégia pedagógica, ano contra ano, a gente olha para os critérios de inovação, buscando, obviamente, integrar tecnologia também, mas nós, lá atrás, acreditávamos numa roupagem do design. E quando a gente olha para o design tem várias facetas e características. E um deles é justamente entender as problemáticas das nossas vidas e buscar, por intermédio da cooperação, a construção de algo que possa, inclusive, ser inédito. E aqui nós estamos falando do design thinking, porque daqui a pouco eles estavam construindo bases sólidas por intermédio de produtos e ou serviços que pudessem congregar e agregar as comunidades onde nós estamos instalados. Olha que legal. Então, um excelente exemplo, né, de alunos que, num dado momento, mesmo não gostando de uma roupagem conteudista, de conteúdo, Eles têm que se unir, né? ela tem características comportamentais de um líder, né, que mais cedo ou mais tarde faz uma apresentação e faz uma belíssima apresentação, né? E é isso, Duda? É isso, Duda, já finalizando. tô íntima, você Por percebeu, favor, né? não, até prefiro. E você, Vitor, tecnologia e inovação, o que você sente? Como que a escola está te preparando para Certo. essas duas questões? Falar de tecnologia e falar de inovação é muito complicado sem a gente ter uma metodologia que vai ensinar essas bases de conhecimento. Porque hoje em dia a gente vive num mundo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e o melhor exemplo que eu posso dar é o exemplo da pandemia. Quando a gente chegou em 2020, ali em março, todo mundo trabalhava, a gente tinha já trabalhava com a escola sendo afiliada ao Google, e então a gente já usava as ferramentas Google, como o Google Classroom, onde os professores podem organizar uma sala de aula, postar materiais, atividades, etc. E outras ferramentas como o Planilhas, o Google Slides e o Google Documentos. E só que quando a gente chegou nos dias ali que falaram todo mundo vai ter que ficar em casa, a gente não sabe por quanto tempo, foi meio que um baque e todo mundo teve que do dia pra noite aprender como trabalhar com essas ferramentas mais tecnológicas. E a escola, eles foram muito atenciosos na hora de
apresentar pra gente essas ferramentas e falar, ó, aqui vai ter a chamada que vocês vão ter por aula, esse aqui é o calendário de vocês. Eles também fizeram uma coisa bem legal, que foi dar um intervalo de 10 minutos entre as aulas, porque a gente começou a notar que alguns alunos, eles começavam a ter dor de cabeça e tal, por causa dessa muita gente não estava acostumada a ficar 4, 5 horas direto na frente da tela. Então, essa acessibilidade para as pessoas foi muito interessante, e é justamente o que eu falei sobre a metodologia. É você introduzir a tecnologia de uma maneira diferente para cada um, para com que eles se adaptem e façam uso da tecnologia, que foi o caso da pandemia. E hoje em dia a gente ainda tem muitos desses resquícios que acho que vai continuar durando, que principalmente as ferramentas Google. Todo mundo aprendeu a fazer um documento organizado. Sim. Todo mundo aprendeu a fazer uma apresentação bonitinha com o texto e tal. E além do conhecimento básico da BNCC do Brasil, a gente tem também esses incentivos de tecnologia, como a Duda falou também, das aulas de robótica. E a gente está sempre mexendo com o computador. Então, eu acho que o exemplo mais fácil de tecnologia. E acredito que esse seja o maior incentivo que vai impulsionar a gente, porque daqui a alguns anos, quem não souber mexer numa planilha vai acabar caindo. Não vai ter a eficiência de outra pessoa que vai se destacar no mercado, porque sabe mexer, por exemplo, com uma planilha do Excel. Sim. Quanto do que nós estamos escutando aqui, Não, eu que tô nós passada. lá atrás Tô aqui, nem ó. ousávamos, né, Meu pensar Deus que um do dia céu. poderia... Você sabe que as visitas que a gente tem recebido na escola têm nos dito o seguinte: meu Deus, não dá para voltar no nosso tempo. Não, mas eu te falei, eu não fui nem... Eu quero estudar aliás, eu nessa quero ir, escola. tá? Eu quero ir conhecer. Nós faremos a Mas visita eu mesmo. no site, eu já fiquei... Gente, se eu tivesse tido acesso a tudo isso... É isso. E eu acho que eles nos recordam aqui, rememoram e nos fazem lembrar de uma questão duas questões muito importantes. A questão da pandemia, do início da pandemia, em 2 dias úteis, os nossos alunos praticamente estavam uniformizados, tendo aula em casa, e por uma política muito desenhada e muito bem desenhada, nós instruímos inclusive os pais de como se portar diante das aulas virtuais, porque naquele momento em que o aluno estava na frente da câmera, assistindo, interagindo com os professores, assistindo uma aula, ele, mesmo que online, ele estava em sala de aula. Então, o respeito, o cuidado, né? O pai passando atrás, com roupas não muito apropriadas. Então, todo um zelo. E mais, em famílias com 3 crianças, 2 filhos, que apenas possuíam um equipamento, nós conseguimos também, de uma forma muito rápida, levar equipamentos da escola em todos os lares, todas as residências, para suportar efetivamente, de uma forma igualitária, ao desenvolvimento, né, ao acesso destas crianças para com as aulas. E agora, uma roupagem interessante que a gente vê é que os nossos carrinhos de computador, eles entram nas salas de aula. Você pega o teu computador, a tua base, né? Tem aula, depois devolve para o carrinho, que vai passar horas ali carregando, né, os equipamentos para os alunos. Então, tem um olhar muito sistêmico, sim, às questões da tecnologia. Agora, um ponto crucial, Mari, é o quanto a nossa escola se torna cada vez mais ambidestra. Ela está fazendo hoje e busca fazer nesse senso do que eles entregam. Mas a gente tem que olhar para o futuro, né? O amanhã. Daqui a pouco, né, os colegas que hoje, vamos citar o Theo aqui, que está no G2, né, o quanto será diferente por intermédio deste olhar de futuro, né, quando ele chegar, e daqui a pouco a Duda vai estar nos assistindo e vai dizer, meu Deus, a escola evolui, assim como eles estão evoluindo também. E aproveitando aí, pegando o gancho do que o Omar falou, era a próxima pergunta e vou fazê-la. O amanhã e o hoje, né? Como que vocês estão sendo preparados pela escola para as incertezas, que são várias, né? Do mundo dos negócios. E aí, quem começa? Vai lá, Duda. Tá. Querem mais água? Já tá Alguém, aqui, eu Omar? começo. Eu aceito, por gentileza. Pode ir. Essa é uma pergunta, eu acho que muito interessante. Inclusive, que a gente aborda bastante. Não ela em específico, mas algo em torno, ou acerca do conteúdo, com os visitantes da escola. E porque normalmente são empresários, empresárias, que têm essa pergunta de por que eu deveria colocar, né, o meu filho lá? O que você acha?
Por que que você acha que, estando na escola, você vai conseguir estar preparado para o futuro? Como o Vitor comentou antes sobre Be Caring e tudo mais, a gente tem o IB, como eu falei, ele é um currículo que a gente faz mais intensificamente no ensino médio, mas ele não é só um currículo, ele é uma metodologia pedagógica. Então, que é aplicado desde os bem pequititos. Então, quando eles vão lá, então eles conseguem abraçar todas as crianças, todos os adolescentes, pré-adolescentes, para que consigam vestir essa metodologia, que consiste basicamente em 10 IB Learner Profiles, que seriam, então, 10 características que conseguem desenhar um líder do futuro. Uau. São 10 características que te fazem ser melhor consigo mesmo e com a comunidade ao teu redor. E eu acho que essa é uma das principais características, porque isso envolve comunicação. Eu ia te perguntar, quais são as 10 características? Fala aí pra gente, então. O que, Então que o tá líder bom. do futuro tem que ter nessas Vamos ver. incertezas? Vamos ver se eu O lembro. Vitor vai ajudando, se Eu ela não ajudo, eu lembra. ajudo. Vai. Mas elas, eu não sei se eu vou lembrar de todas Vamos assim, lá, Vitor, nomes, puxa. mas eu sei que elas englobam, então, tudo que tem a ver com comunicação, com você refletir sobre o que você pensa, então, você ser reflective, você ser thinkers, que é você pensar sobre aquilo. Pensamento crítico. Exatamente. Uau. Ser knowledgeable. O que é ser knowledgeable? É você ter o conhecimento, é você ir atrás do conhecimento. Então, é risk taker, você tomar riscos, você se aventurar, você tomar aquela iniciativa, ser Perfeito. proativo. Communicators, de você ter uma comunicação, saber passar a mensagem. Eu acho que communicators é muito mais do que você só passar a mensagem, mas saber como é que a mensagem... Não é falar, mas é o que a pessoa vai entender também da sua Exatamente. comunicação. Era nisso que eu queria chegar. Isso. Porque o que você fala e o que o outro entende... É bem diferente. São coisas Isso. diferentes. E tem um caminho aqui, tem um caminho muito grande. Então, a gente tem que estar tendo essa noção do quem que é a minha audiência. Eu tenho que estudar... Beleza, minha audiência é uma pessoa que já que tem estudos, que terminou o ensino médio, que terminou a faculdade, ela vai entender o que eu tô falando. Ou não, essa não é a minha audiência. Como é que eu vou passar isso pra minha audiência? Como é que eu vou fazer com que a minha audiência entenda? A persona que vai ouvir aquela sua fala, Como né? a minha Exatamente. linguagem tem que se adaptar pro outro entender o que eu tô falando. Não é o outro que se Exato. adapta. Olha aí, ó, líderes do futuro. Exatamente. Exatamente. Então, junto com isso, tem outro também que é o open-minded, que é você ter a mente aberta. Então, junto com isso que o Vitor falou, como é que eu vou me adaptar? Então, o meu pai tem uma brincadeira que ele fala, né? O ser humano dominou o mundo, digamos assim, porque ele se adapta a tudo e a qualquer coisa. Então, meu pai sempre comenta comigo, é uma brincadeirinha, assim, maravilhoso dentro de isso. casa. Mas ele diz, como é que você acha que tem gente que vive lá no deserto e gente que vive lá nos polos? Então, porque o ser humano se Perfeito. adapta. E isso engloba todas essas características. Então, ser open-minded é você ouvir o que o outro tem a dizer. Uau. É você conseguir ter essa mente aberta pra... Beleza, eu penso assim, eu tenho os meus propósitos, eu tenho as minhas bases, mas não é por isso que eu vou achar que eu sou unicamente certa. Então, eu posso e eu devo ouvir o outro. Não que eu vá mudar Não, mas o necessariamente a minha respeito, opinião. né? Meu Deus, Exatamente olha, eu acho que tem muito adulto que podia voltar e estudar lá, né? Porque, não, é verdade isso, é empatia. Tudo isso que você falou é empatia. E que ontem eu fiz uma live, eu falei sobre isso. Falei, gente, a época da eleição é uma época tão chata no país, porque assim, não é sobre o que eu acho, mas a gente tem que ter também essa sabedoria de sentar com o outro. E tá tudo bem se o Omar não concordar comigo. Tá tudo... Mas a gente se respeita, a gente é amigo. E poderíamos voltar. Vocês têm que ter uma outra isso aí. escala. Falamos tudo? Não, tem mais. Tem, então vai. Mais um ou outro, não sei. Então vai, Vitor, Enfim, puxa. Puxando aí do que você disse sobre as eleições, para você conseguir ser uma pessoa que vai entender que tá tudo bem um não concordar com o outro, você tem que ter muito controle sobre você mesmo. Uau. Controle emocional. E esse é um dos perfis que eu acho mais importantes, assim. Não que os outros são todos importantes, mas esse eu acho que é muito importante, especialmente nos dias de hoje, que é o perfil balanced, que é basicamente você conseguir balancear, controlar o lado físico, no caso o acadêmico, o emocional e o espiritual. Você conseguir integrar tudo para você ser uma pessoa
controlada e que consiga usar os outros perfis a seu favor, não contra você. Maravilhoso. Então, não sei. E com isso já entra, com isso que o Vitor falou, já entra o principal, que seria aquela pessoa que, beleza, eu tenho, porque como você pode ver, eles são um quebra-cabeça, eles se encaixam. Na verdade, eles se juntam, né? Exatamente. Você Se não juntam. consegue ter um sem ter o outro. Então, pra você ser balanced, como o Vitor falou... É sistêmico. Exatamente, você tem que ser principal, você tem que ter os seus princípios. Beleza, eu vou ouvir o outro, eu posso agregar alguma coisa do que o outro fala pra mim, mas não necessariamente porque eu vou ouvir o outro que eu tenho que mudar toda a minha cabeça. Perfeito, isso aí. Porque senão você acaba ficando sem opinião. E Então, e uma perde a pessoa- sua identidade, né? Exatamente. Uma pessoa fala uma coisa e você, é verdade. Aí a outra fala, é verdade. Aí deu a terceira, é E verdade. aí depois, quem é você, sabe? quem Você é? não sabe quem você é porque você concorda com todo mundo, discorda de todo Sim. mundo. O que eu acho que é verdade. E daí, por último, tem também os inquires, que é, então, você questionar isso. Beleza, o Vitor falou uma coisa, a Mari falou outra coisa e a Mari falou outra coisa. Agora eu vou me perguntar, dessas coisas, tudo que eles falaram eu vou absorver? Não, eu vou ter uma peneira. O que Maravilhoso. vai passar pela peneira? Então, o que vai me agregar à minha vida, Maravilhoso. aos meus pensamentos? E o que é algo que eu posso relevar respeitando o outro? Ô, Mari, Maravilhoso. é impressionante. Não, eu tô passada. Porque, gente, se tivesse sido combinado, não tinha ficado tão bom. Eu tô passada. Deixa eu te contar uma coisa, né? A Duda acabou puxando aqui essa história de a escola receber empresários e empresárias. A escola, sim, é uma escola aberta, está aberta, né? Nós temos alguns programas que fazem com que nós tenhamos esta oportunidade de interação comunitária, e não só com empresários, obviamente, mas eles têm recebido muitos empresários. Mas nós tivemos a oportunidade, dias atrás, de participar de um dos maiores eventos empresariais do Brasil, a Expogestão. O estímulo desta participação veio muito por conta dos alunos, que gostariam, sim, de estar dentro de um contexto que os permitisse olhar para o mundo empresarial e praticamente relar, né? Buscar relacionamento. E numa das passagens, nós estávamos com um stand da Cori, da escola, e lá estavam Vitor, Duda e mais praticamente 15 outros estudantes que, de uma forma voluntária, disseram, nós queremos, abre e fecha aspas, né? Trabalhar no stand para realmente buscar esta conexão e, quem sabe, até se apresentar mesmo. E numa das interações, a Duda estava comigo, e eu estava com alguns empresários, e eu, todo empinado, né, feliz, falando, empolgado. Aí terminei a minha fala, a Duda olhou e, super no senso da empatia e da humildade, ela olhou, posso fazer mais uma colocação? Sabe, um senso de um pensamento extremamente diferente daquilo que eu estava desenhando em termos de entrega para os empresários, ela veio com uma inspiração e junto da inspiração ela fez uma pergunta ao final da mensagem dizendo, faz sentido para vocês? Não, aí mata, né? Meu Deus, aí faz a gente bugar a cabeça. Eu tô aqui desesperado positivamente, né? Coisa boa. Não, né? muito bom, assim. E eu queria fazer uma outra pergunta que não estava aqui. Vocês têm a noção que vocês são fora da curva? Vocês têm essa noção? Que assim, por exemplo, né? Me veio aqui agora, vocês têm os amigos, naturalmente, da escola, mas têm amigos fora. Vocês percebem isso, essa diferença de quem estuda nesse contexto que vocês estudam e fora? E aí surgiu a pergunta, como vocês fazem para não ser o chato do rolê? Porque aí, né, normalmente vocês são os que sabem tudo, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Mas aí, o que tudo isso que a gente viu aqui no sistêmico, né, que a escola faz vocês também refletirem sobre o outro, como que vocês se portam diante dessas amizades? Porque vocês são fora da curva, isso é fato. Tá. Não tava não essa. tava preparado. Não Porque eu tava fico preparado pensando mesmo. vocês numa roda Não, de mas tá amigos, certo. né? Que Aham. tem uma hora que vocês têm que igualar, né? Não, É tá tipo certo. numa mesa, quando a gente senta, tá todo mundo igual. Tem coisas que vocês aprendem que amigos de vocês não aprendem. Como que Aham. faz isso? Não, acho boa a tua pergunta. Até olhei assim, tu quer responder primeiro? Não, eu deixo pra você. Eu deixo, pode responder. Cavaleiro. Por mim. Beleza, Duda. obrigada então. Não, alguns, desde pequena, eu sempre tive amigas um pouco mais velhas. Então, 3 a 5 anos mais velhas, essa é a margem. Que é o que eu tenho até hoje, mais ou menos. Então, normalmente, as pessoas que eu interajo fora da escola são um pouquinho mais velhas, já estão formadas no ensino médio, estão até na faculdade. Uau. Ou algo assim.
Então, eu não vejo tanto essa diferença. Mas quando eu vou me comunicar ou alguma coisa assim com pessoas da minha idade, dependendo do contexto, eu até encontro uma dificuldade, mas não num sentido ruim. Sim. Porque muitas vezes claro, eu não vou sair falando, porque na nossa escola a gente faz isso, porque a gente faz isso lá. Não. Muito pelo contrário, sabe? Às vezes eu só respondo, só falo sobre a escola, sobre a metodologia. Se alguém pergunta, se a pessoa pergunta. claro. Se não pergunta, ok, vida que segue, entendeu? Algumas vezes, dependendo do público, eu não me interesso muito pelo papo, então eu tento puxar outros assuntos, assim. Mas eu acho que o principal é você saber filtrar e, só voltando lá, saber a audiência com quem você está falando. Boa. Então você vai ter uma noção de, isso eu posso aplicar, e eu acho que é algo natural que a gente aprende a fazer. A gente aprende automaticamente com essa... Eu vou usar essa linguagem com essas pessoas? Perfeito. Ou não vou usar? Elas vão me achar chata, metida, A escola enfim. te prepara pra isso, Exatamente. né? Você tem que saber com quem você está falando. Então, não, eu não vou usar essa linguagem, eu vou usar beleza, eu vou ser mais tranquila, mais de boa, vou falar sobre outros assuntos. Eu pessoalmente sempre gosto de puxar um assunto sobre futuro, sobre viagem, sobre ter vontade de conhecer lugares, não necessariamente, eu fui pra tal lugar, eu fui pra tal lugar, não. Mas, onde eu tenho vontade de conhecer? Por que eu tenho vontade de conhecer lá? Perfeito. Eu tenho vontade de conhecer essa comunidade. Então, eu sempre gosto de puxar assunto sobre isso, porque é algo que eu me interesso. Maravilhoso. E que eu tenho algo pra falar sobre, porque eu tenho muita vontade de conhecer outros lugares. Show. Então, é sempre algo que eu tento puxar. Mas dá pra dar dá pra filtrar, assim, entendeu? Quais conversas que eu vou querer entrar e quais que eu não vou querer. E às vezes até quando rola, assim, uma discussão, algo assim, sabe, tem aquela frasezinha bem famosa que é choose your battle. Então, assim, escolha a sua batalha. O que você vai querer brigar, o que você não vai querer, o que vale a pena, o que não vale. Tem algumas coisas que não vale a pena, que beleza, ok, entendo seu ponto de vista. Você sabe que se você falar, a pessoa não vai te ouvir. Isso, perfeito. Então, tudo bem, beleza. Maravilhoso. Eu entendo, eu vou continuar aqui com o meu pensamento, vou absorver o que eu achei de interessante do Vai seu. respeitar e ouvir Vou o outro, respeitar, mas tá tudo bem. Mas não vale a pena brigar. Então também eu acho que são Perfeito. coisas que às vezes tem essa linha limite e que não vale a pena ultrapassar, sabe? Tem esse... Gente, se a humanidade pensasse assim, né? Eu tava aqui refletindo agora, meu Deus. Você sabe que esse podcast é pra mim, né? Assim, eu quero agradecer vocês já de antemão, porque assim, eu aprendi muito com vocês dois, tá? Que bom. Vocês são, assim, seres humanos incríveis e parabéns à escola que entrou na vida de vocês pra só agregar, né? Na verdade, a escola tá potencializando esses jovens, né? Porque eles já tinham isso, natural. E eu acredito que todo mundo tem um propósito. Eu acredito nisso, que ninguém veio no mundo à toa. Mas vocês, além de tudo, tiveram a oportunidade de estar numa escola que potencializa isso que vocês têm. E pegando o gancho, eu quero saber de você, porque você também é um cara muito inteligente. E aí, tá numa roda, como que você faz? Então, eu vou confessar que eu não tenho muitas amizades fora da escola. Eu tenho um grupo ou outro de pessoas que eu conheço. E é o que a Duda falou. É saber filtrar e saber o limite que você pode... a batalha que você quer lutar, exatamente como ela Show. disse. E eu também tento puxar algum assunto ou outro sobre alguma outra coisa que é um pouco mais, digamos... mais fácil das pessoas se relacionarem. Por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, então eu sempre tento puxar algum assunto assim. Começa já com algo que vai rolar. Exato. ali, Agora tá tendo o Das álbum de figurinha, figurinhas. exato. Tá Já uma pergunta se tem febre. figurinha pra trocar, já pega o Sim. bolinho. Mas é sempre isso, esse filtro que você tem que ter também. Sim. E se as pessoas perguntam, eu claramente tento responder com os melhores detalhes que eu tenho. Sim. E é isso, vida que segue Que bom. e tentar sempre filtrar e escolher a batalha, como a Duda disse. E outra pergunta que me veio, os pais são empresários, têm empresas, assim, só para eu saber, não precisa falar nome, nada, mas são empresários, em algum momento, amigos de pais empresários, em algum momento vocês entram para dar alguma sugestão, como que é? Porque vocês estão super preparados para uma roda de empresários, eu sinto isso, né? E aí? Eu tava pensando justamente Já nisso. surgiu isso? Então, os meus pais não são empresários, Tá. a minha mãe é enfermeira Aham. e o meu pai ele trabalha para a Secretaria da Fazenda. Aham. Então, não tenho muitos contatos, muitas conexões.
Minha mãe fala uma coisa ou outra sobre mim, mas nada muito... Nunca tive essa oportunidade vindo dos meus pais. Com a escola eu já tive essa oportunidade, legal. mas dos meus pais ainda não. Tá, e você, Duda? Então, por coincidência, minha mãe também é enfermeira. Como eu falei, ela trabalha... E outra coincidência, a gente nasceu no mesmo dia. É que eu acho verdade. legal de Oh, falar. Sério? Que dia que é? Fala aí. 9 de agosto de 2005. Maravilhoso, nada é por Ela é acaso, mais velha só por hein? algumas horas, tá? Sou. Respeito. Maravilhoso. Mas sou e respeito, excelente. Mas então, a minha mãe, ela também é enfermeira, ela trabalha ali pra prefeitura de Garuva. Uhum. Como ela é concursada, então ela não tem muito essa questão de empresário e tudo mais. Mas o meu pai, ele é anestesista lá em Jaraguá. E ele daí sim trabalha numa empresa de anestesistas. Aham. Então, eles fazem, são todos sócios e acaba que eles todos tomam uma ideia, as participações juntos. Mas recentemente, eu acho que já tem uns 2 anos, meu pai pegou a liderança da empresa. Então, muitas coisas, eu acho isso muito legal, pelo menos da minha família em si, que a gente compartilha com os outros. Isso. Então, a gente tem Maravilhoso. muito costume de passar muito tempo juntos. Então, Muito dificilmente bom em também. casa vai ter um em cada quarto, entendeu? A gente passa bastante tempo juntos, assim. E o meu pai... ele constantemente traz as angústias dele sobre a empresa e tudo mais pra mim e pra minha mãe. E fala, vocês têm alguma sugestão? Olha Uau! Então, eu e a minha mãe, a gente tá direto, Conselheira. assim, em cima. Nossa. Quase isso. Conselheiras. Minha mãe mesmo, ela é ótima, assim, com essas coisas. E então, acaba que eu pego meio que essa visão, assim, dos dois lados. E por incrível, eu sempre achei, fui uma pessoa, assim, meio fechada, assim, pra mim. Então, às vezes eu pedia sugestão, mas eu avaliava muito antes, sabe? Meu pai não, a gente explica, a gente fala o porquê que a gente acha que isso é melhor. Que daí meu pai diz, beleza, tua opinião é essa, mas por quê? Uau. O que defende a tua opinião? Por que tu acha que eu deveria fazer isso e não aquele outro? Teu pai te faz pensar, Então, né? exatamente. Então, ele me faz, beleza, tua opinião pode não ser igual à minha, ele me fala. Mas eu quero saber a tua opinião e o porquê que tu pensa assim. Então, querendo ou não, isso vai construindo ao longo do tempo essa tua... quando vem uma dificuldade, tu já pensa. Então, essa iniciativa Uau. de... Beleza, às vezes não é nem perguntado, mas pensar, você pensa. Então, você já tem aquilo na sua cabeça. Tá, poderia ser feito dessa forma por conta disso, disso, aquilo. Maravilhoso. Tipo, né? É óbvio. Então, essa é uma questão que eu acho muito legal, que os meus pais, eles tentam também sempre... nunca teve esse negócio de, ela é criança, não vamos falar dos problemas pra ela. Não, muito pelo contrário. Justamente porque ela é criança, ela tem que aprender como é que as coisas são. Então, a gente tem esse problema, Duda, o que tu acha? Né? Desde que eu era bem pequena, então, o que tu acha que a gente deveria fazer? Claro, nem sempre eles faziam o que eu achava que era, Sim. né? Mas era pra instigar esse Legal, a conhecimento. responsabilidade, E eu né? vou colocar mais uma coisa que isso a gente vê no dia a dia dela. Então, essa bagagem que ela construiu, vindo de várias sugestões, de entender como que Já vários quero a Duda problemas se como amiga, resolvem. já. Então, exatamente. Ela é nossa conselheira? É a nossa... Conselheira? Fala direto. Não, meu Qualquer Deus. probleminha, só perguntar pra Duda que ela resolve. Ô, Mari. Você sabe que a gente Ixi. só tem 3 minutos, eu tô Então, passada. eu sei, eu já vi. Maravilhoso isso. E poderíamos Não, meu ficar, Deus, né? meu Mas, Deus. Mari, em nome do Instituto COR, eu acho que inicialmente agradecer a nossa escola, Sim. né? A abertura da professora Elza, das nossas coordenadoras, da Lili, que foi referenciada aqui, da Lourdes, da Marisa, que fazem um trabalho juntamente ao nosso corpo docente espetacular. Agradecer a vocês dois pela oportunidade dessa Prazer em conexão conhecê-los, viu? com a Mari, né? A você, né? Por intermédio da sua abertura, da sua vontade de desenvolvimento coletivo, mútuo. Você estava justamente justificando aqui, né? O aprendizado que você está tendo conosco, Sim. mas certamente para eles, inclusive referenciando aqui que é o primeiro momento deles Que demais. encostando com todo um trabalho de comunicação externa, né? E eles foram meritórios aí de conceituar, né? Vocês estão de parabéns, Muito, né? Eu muito, fico aqui muito. bastante honrado Sim. em estar ouvindo as histórias de vocês, as conexões com os nossos profiles, com aquilo que a gente acredita enquanto modelo pedagógico. Eu estou muito feliz em estar
representando, obviamente, este momento. E eu acho que a gente deveria passar a palavra, quem sabe até para eles. Mensagem final sim. mesmo Primeiro também. eu quero também agradecer, né? Ô, Marto, sabe que aqui você não pede, você manda, né? Você pode voltar quantas vezes você quiser. Mas eu estou muito feliz de conhecê-los, muito feliz de ter aberto essa oportunidade para a comunicação que já é nata em vocês. E, sinceramente, eu quero, assim, sabe, no futuro, um futuro bem breve, né? Porque os dias estão passando tão rápido, ver vocês lá em cima e falar, uau, que legal, um dia eu já falei com esses meninos, né? O futuro de vocês é brilhante, né? Eu não tenho dúvida disso. E eu também não tenho dúvida que quando tiverem filhos vão estudar também na escola. Isso já, o sorrisinho é fato. Né? E assim como o Omar falou, a gente tem aí 57 segundos. Eu quero que vocês falem aí algo breve. Vamos começar com as meninas, né? Obrigada. Duda. Não, eu vou primeiramente agradecer. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Foi algo que me deixou muito alegre quando eu fiquei sabendo. Fiquei muito feliz. Não consegui nem chegar em casa na hora do almoço. Já mandei mensagem para os meus pais. Isso é pai, mãe, maravilhosa. eu vou ir no podcast. Fiquei muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. E pelo tempo, pelas perguntas que não foram... Eu acho muito legal que também não foi só focado na escola, mas você também perguntou sobre nossa vida pessoal. Sim. O que eu acho que é muito legal de saber também. Que bom. E que assim, como viu, eu gosto de falar um pouco demais, assim, também, e acaba me passando um pouco. A comunicação tá na sua veia. Muito viu? obrigada, viu, Mari? Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer também. Igualmente. Vitor. Eu também queria agradecer. Foi uma experiência incrível, assim, participar de algo tão diferente do que a gente está acostumado. E é o que a Duda falou. Eu fiquei muito feliz aqui poder compartilhar as minhas experiências, como a gente vê. E é isso. Vocês Prazer são te conhecer. incríveis, igualmente. Muito viu? obrigado. Que honra. E ó, eu já vou lançar um negócio aqui pra ti, Omar, que surgiu agora. E eu lanço assim pra ficar gravado. Vocês têm podcast lá na escola? Não ainda. Baitas conteúdos, hein? Hã? Verdade. Baitas conteúdos. Prepara uma sala lá bem bonita. Ela é ótima, E já tá vendo? joga isso, eles dois no fogo. Eles podem apresentar. Já Mas tô com certeza, eu tô falando verdade, sério. verdade. Gente, quanta coisa eu aprendi hoje aqui, Omar. Aí você vai ser nossa Excelente. convidada. Exata. Porque- Olha, fechou. Fechou. Madrinha, fechou. madrinha. Maravilhoso. Ó, a gente tá se despedindo só hoje. Obrigado pra vocês. Sucesso, Omar, querido. Só Viva, vai. Se viva. joga, vamos dali. E a gente volta na próxima segunda. Se joga, vamos dali. Tchau, tchau.